Boa tarde, pessoal. Então, nós vamos, né, dar início aí a um dos nossos vídeos que serão produzidos para que vocês tenham, certo, uma forma aí de fazer alguma consulta na hora que precisar de sanar alguma dúvida, certo? Eu estou com um problema, não entendi determinada questão, determinado assunto. Vou dar uma olhada lá nos vídeos que o professor está postando e ver se eu posso sanar a minha dúvida, né? Aí a gente vai postando sempre que possível alguns vídeos para que vocês possam, certo, ter um material de suporte. Certo? Esses vídeos aqui serão produzidos com esse objetivo. Vocês vão ter aula lá no cursinho, certo? Da Fundab, mas aí eu vou ter, assim que possível, eu vou sempre estar postando alguns vídeos lá no canal do YouTube, para que vocês possam ficar assistindo e tirando suas dúvidas e aprendendo um pouco mais, né? Com o objetivo aí de vocês, que é ingressar na universidade passando pelo Enem. Ou quem tiver algum outro propósito, né? Fazer algum vestibular, se caso necessite. Mas aí, certo, o objetivo nosso é justamente esse entender um pouco dessa disciplina química, que para muitas pessoas é um bicho de sete cabeças, mas que, de certa forma, é necessário para quem quer ingressar na universidade, seja por meio do SISU, né, utilizando o Enem, ou também, certo, passando por um vestibular mesmo, a instituição. Então, a gente vai dar início, certo, à nossa disciplina, bioquímica, começando falando um pouco sobre matéria e energia, e vamos abordar alguns outros assuntos também, alguns temas aí ao longo desse vídeo, e vamos acabar finalizando com uma questão. Depois nós vamos produzindo mais vídeos também para não ficar uma coisa muito prolongada, né? Um vídeo com muito tempo, né? Talvez perca até o foco, certo? E o objetivo da gente. Então nós temos duas palavras que são bastante interessantes na química, na matéria e energia, principalmente matéria, certo? Porque a matéria é o objeto de estudo da química, certo? A gente precisa estudar a matéria. Só que aí nós também precisamos estudar tudo que compõe essa matéria e precisamos também estudar os processos que ocasionam transformações nessa matéria. Esses processos, certo, precisam de energia. Ou seja, essas duas palavras elas estão ligadas, matéria e energia. A energia ela vai ocasionar uma transformação nessa matéria. E essa matéria vai ser modificada justamente para que o homem possa trabalhar da maneira que ele achar melhor, certo? Com determinada finalidade e objetivo. Se ele quer produzir, construir uma casa, se ele quer produzir um carro, se ele quer fazer uma bebida alcoólica, uma cerveja e assim por diante, ele vai ter uma matéria para estudar e vai precisar também da energia para poder trabalhar essa matéria. Então, com isso, nós damos início ao nosso estudo e a gente vai prosseguindo, certo? Sempre dessa forma, para que vocês possam ter um material de consulta sempre que achar necessário. Depois falamos um pouco sobre a questão das propriedades da matéria. O que são essas propriedades da matéria? Qual a importância dessas propriedades da matéria, né? Aí nós vamos ver que existem propriedades gerais e propriedades específicas. Essas propriedades, certo, são o que vão fazer com que essa matéria ela tenha determinadas características importantes e diferentes. Vamos ter lá certas características relacionadas à resistência, à dureza, à maleabilidade, ductilidade, certo? A essa questão de você precisar de determinados materiais para que você possa produzir algo mais forte, algo mais robusto, algo mais resistente. Por exemplo, o avião, certo? Ele precisa ter em sua composição o aço. Embora tenha outros materiais por lá e tal, mas ele é formado em sua maioria por aço. E se não existisse o aço, como é que a gente conseguiria, né, fazer um avião resistente e tal? E aí esse aço, ele nada mais é do que muitas vezes a mistura, ou possa ser a mistura de dois outros materiais que ao se misturarem ou ao formarem, certo, uma liga ou algo desse tipo, certo, juntando, certo, duas substâncias ou até mais, ou dois materiais, tem um material mais resistente. Isso é interessante na química. Às vezes um material ele é frágil, mas aí você junta com outro material e tem algo mais resistente. Então isso aqui é bom da gente saber, né? A curiosidade também a gente buscar entender essas coisas, né? Porque eu vou precisar estudar química se eu quero, sei lá, ser um advogado ou advogada. Não quero, eu pretendo fazer alguma coisa na área de economia, ou ciências contábeis, ou sei lá, algo mais para a área de humanas mesmo. E para que eu preciso estudar química? Alguns conhecimentos você vai precisar, certo, para ao longo da sua vida. Outros não, de fato, você só precisaria mesmo se fosse para uma profissão, digamos assim, mais específica, mais objetiva para a área da química, como medicina, biologia, farmácia, muitos cursos na área de saúde, alguns cursos na área de ciências agrárias e cursos na área de exatas, certo? Aí é interessante saber. Mas eu não gosto, tal. Tem que aprender para fazer o Enem, depois você pode, né, tentar esquecer aquilo que lhe foi passado, mas algumas coisas vão ficar, certo?
Sempre você vai lembrar de algumas coisas que foram interessantes, curiosidades e coisas que você viu ao longo da sua trajetória. E aí nós temos os fenômenos da matéria, né? A palavra interessante para a gente na química de início é a matéria, né? O que é matéria, certo? A gente pode pensar, o que é matéria? Certo? Você vai lá, quando você vai falar de matéria, você tem que ver que existem várias coisas que são matérias, mas que não fazem sentido para a química. A matéria para a química é tudo aquilo que pode ser estudado, certo? Tudo que você pode olhar assim e dizer, eu vou estudar isso aqui, esse objeto, e vou ver a composição desse objeto, de que é formada, quais são os elementos químicos que compõem essa substância, esse material, quais são as moléculas, né? Os átomos que estão presentes. O que é que eles fazem? O que é que ocasiona essa matéria, né, esse objeto ser dessa forma, ter essa resistência, né, ter tudo isso que acontece com ele. Tá? Então, aí nessas propriedades de matéria, como falamos anteriormente, mais para frente nós vamos começar a perceber algumas dessas propriedades. Mas aí o que é matéria para a gente? O que é matéria? A gente tem que pensar isso direitinho. A matéria é importante para a química, sim, certo? O objeto de estudo da química é a matéria, com suas transformações em processos e a energia envolvida nesses processos. Então é interessante a gente depois procurar pensar direitinho. Será que tem alguma coisa que eu digo que é matéria e não funciona para a química? Consequentemente, você vai encontrar. Mas o nosso objetivo aqui, certo, é estudar coisas que têm a ver com a química, com a matéria e com os fenômenos de início aqui. Nós encontramos alguns tipos de fenômenos. Você pode encontrar certos fenômenos físicos, químicos e biológicos. Mas aí os biológicos aqui não serão abordados. Nós falaremos sobre os fenômenos físicos e químicos e com destaque maior para os fenômenos químicos, que lá para frente vão resultar para a gente no que nós chamamos de reações químicas. Certo? Então é interessante a gente começar a ir percebendo isso. Mas por que eu preciso estudar sobre esses fenômenos físicos e químicos? Por quê? Os fenômenos físicos e químicos, eles vão ajudar a gente, certo? No entendimento do estudo da matéria, no entendimento do estudo da química. Veja o que ele diz para a gente. Os fenômenos físicos são aqueles que não alteram a natureza da matéria. Quando a gente fala em natureza da matéria, nós estamos falando em sua constituição íntima. O que é constituição íntima, certo? É aquela parte, ou aquilo que forma a nossa matéria. Essa constituição íntima é aquilo que está no interior da matéria, ou seja, aqueles átomos, aquelas partículas que a gente não consegue perceber e que elas não são modificadas por se tratar de um fenômeno físico. Aí nós temos os exemplos: amassar papel, derreter o gelo, entortar o ferro, quebrar um vidro e assim por diante. Você vai pensar da seguinte maneira: no início e no fim eu tenho o mesmo material, mesmo que esse material ele perca sua objetividade, certo? Sua finalidade, mas é o mesmo material. Quando você quebra um copo de vidro na sua casa, você pega os cacos de vidro e joga fora porque o copo não vai ter mais utilidade. Mas não deixou de ser vidro, certo? Não deixou de ser vidro. O que você tinha era um objeto que antes de ser objeto ele foi trabalhado, certo? Ele era matéria, foi trabalhado, se transformou em um objeto que tem uma finalidade e depois esse objeto, né, devido a uma queda, né, ele caiu, quebrou, alguém até mesmo jogou, derrubou de certa maneira e agora ele é um corpo. Certo? A gente já começa a separar, né? O que vem a ser a matéria? Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, ou seja, possui volume. Aí entra, certo? Massa e volume, que são propriedades da matéria, que falaremos mais para frente. Mas aí também entra a matéria e energia, certo? A matéria que você pode pegar, pode sentir, pode fazer uma pesagem. Nem pode sentir sim, né? Se for algo quente, algo gelado assim, né? Um copo, né? Que seja gelado, uma cerveja, coisas assim. Mas eu posso fazer uma pesagem. Já a energia a gente não pode fazer essa pesagem. Tem como eu pegar uma energia, certo? Não tem como pegar na mão a energia. Então, preciso diferenciar isso. Depois a gente vem para falar sobre o que seria objeto e corpo, para diferenciar. O objeto, certo, é tudo que tem uma finalidade. O celular tem uma finalidade, caneta, lápis, apagador e assim por diante. O corpo não. Corpo aqui, certo, é algo que perdeu sua finalidade. Um pedaço de galho de árvore, certo, um pedaço de madeira, né, cacos de vidro, certo, pedaços de ferro e por aí vai. Vamos encontrar bastante. Aí nós temos, certo,
quatro exemplos são citados, né? Amassar o papel, derreter o gelo, entortar o ferro e o vidro, quebrar um vidro. Ele coloca alguns exemplos para a gente em forma de imagem, né? Gelo derretendo, ferro amassado, né? Papel aí também amassado, né? Rasgado, para a gente poder entender. A imagem da Lua ali, né? Provavelmente deve estar resgatando um pouco também, mesmo sem ser tão evidente a evaporação, certo? Dessa água, que é para a gente poder pensar, né? Mas até bonita que caberia muito mais uma reflexão filosófica, até mesmo do que um estudo para a química, se a gente parar um pouco para pensar. Mas nem vem ao fato. Não vamos, é, vamos pensar muito em reflexão filosófica agora não, certo? Vamos focar mais para a química mesmo, né? Vamos bater de frente com ela e enfrentá-la e conseguir derrubar e vencer essa dificuldade. Se a gente tiver dificuldade. Se não tivermos a dificuldade, vamos só, certo, sanando as dúvidas. Prosseguindo. Então, nós temos os fenômenos químicos. São aqueles que alteram a natureza da matéria. Aqui ele fala de natureza da matéria, é constituição íntima. Então, você tem que pensar, início e fim são totalmente diferentes. Ocorre por meio de reações químicas. Nós temos exemplos. Fazer um bolo, queimar o papel, enferrujamento do ferro. Desses aí, o mais simples a gente perceber é fazer esse bolo. Para fazer o bolo, você vai ter os ingredientes lá, diferentes. Não precisar também, né, de quantidades bem certinhas para que a gente possa lá no final ter um bolo ideal do que a gente espera, né? Que ninguém vai querer um bolo mal feito, tal, principalmente se for para festas, né? Tem que ser um bolo lá bem perfeitinho, arredondado, né? Com cobertura e tudo mais. Mas você vai observar que no início e no fim são totalmente diferentes, né? Você perde, de fato, no início eu tenho os ingredientes, no final eu tenho um bolo preparado. Então, certo? Essa é a diferença entre o fenômeno químico e o fenômeno físico. Aqui nós temos alguns exemplos através de imagem, um com comprimido efervescente, um papel pegando fogo, um pedaço de torta ali, né, de aparência bem agradável, e um barco ou um navio, né, todo enferrujado. Então, certo? Certinho com o que a gente está dizendo aí sobre os fenômenos químicos. E aí ele vai dar alguns indícios para a gente de fenômenos químicos, que no caso os fenômenos químicos são transformações químicas que acabam sendo as reações químicas. Você no primeiro ano do ensino médio, você vai falar muito em reação química, lá pela talvez terceiro bimestre ali, só se não até antes disso, no nono ano, você já ouviu falar sobre reações químicas. É um conteúdo, certo, extenso e muitas vezes algumas pessoas acham bem complexos, complicados de se trabalhar, de entender alguns conceitos, algumas ideias, certo? Principalmente porque também envolvem cálculos, o pessoal acaba ficando meio assim, eita, isso aqui é muito complicado de se entender. Mas aí o nosso objetivo é justamente você compreender, certo? Esse conhecimento para quando você for entender essas ideias, para quando você for fazer sua avaliação lá do Enem, você tirar de letra e acertar para ter uma nota bem alta e consiga a sua aprovação. No início de fenômenos químicos, nós temos mudança de cor, evolução de bolhas e formação de precipitado. Cuidado, associado a essas três funções, desses três traços aí, são associados início e fim diferentes, viu? Isso aí, início e fim tem que ser totalmente diferente. Para você não dizer, ah, mudou de cor, peguei lá o leite, o chocolate, coloquei no leite, ou o leite no café, mudou de cor, é uma reação química, então cuidado, certo, quanto a isso aí. Quando ele fala mudança de cor, mas ele percebe que são diferentes, que está sendo, que tinha no início e que tinha no final. Certo? Mas não é diferente? No início eu tinha café e agora eu tenho café com leite. Sim, mas eu posso, certo, separar esse leite do café. Então não se trata de uma reação. É o que a gente chama de separação de misturas. Então precisa ter cuidado com o que é reação química, com o que é separação de misturas, certo? Enfim. Evolução de bolhas, sim, algumas reações aparecem essas bolhas. Formação de precipitado, isso fica mais evidente quando você trabalha, certo, em um laboratório. Aqui a gente teria que ver um videozinho ou alguma imagem para tentar mostrar como está esse precipitado. E eu acabei, certo, não colocando. Mas depois, certo, alguém achar necessário, pode comentar lá que precisa, que a gente mostra como seria a aparência desse precipitado, certo, por meio de um vídeo ou até por meio de uma imagem. E aí uma questãozinha para a gente poder discutir e acabar, certo, finalizando esse primeiro vídeo aí. Então, terão outros vídeos para que vocês possam acompanhar e sanando suas dúvidas ao longo dos nossos momentos aí, certo? Serão postados lá para que sempre que alguém tiver um tempinho e quiser dar uma olhada, tem um vídeo lá, vou dar uma olhada e ver o que é que eu posso aprender. Então, certo? Seguimos aí. É uma questão da UESP, onde diz que um estudante listou os seguintes processos como exemplos de fenômenos que envolvem reações químicas.
Quantos equívocos o estudante cometeu? Veja que eu li a pergunta e li a resposta para a gente ver o que é a ligação. Na pergunta está dizendo que o estudante saiu listando todos como reações químicas, todos os fenômenos. Mas ele quer saber quantos equívocos ele cometeu, ou seja, quantos ele errou. Porque se todos forem fenômenos químicos, ele não errou nenhum. Mas provavelmente sempre tem algum, certo? Nem todas as vezes todos são químicos ou todos são físicos. Geralmente são intercalados. Mas vamos lá. Uma fotografia colorida exposta ao sol desbota, água sanitária descolora uma jaqueta vermelha, o filamento de uma lâmpada acesa passa de cinza para amarelo incandescente, uma maçã cortada escurece com o passar do tempo, o sal é obtido por evaporação da água do mar e bolinhas de naftalina vão diminuindo de tamanho. O que é que a gente precisa ter cuidado? Precisa ter cuidado nessa questão da mudança de cor, como já foi falado. Não é porque mudou de cor que é uma reação química. Tem que ter cuidado aí, certo? Muito cuidado nessa hora. Uma fotografia colorida exposta ao sol desbota. E aí, os raios solares estão vindo, atacando a sua fotografia e ela está mudando de cor. Será que é uma reação química? Será que não é? Água sanitária descolora uma jaqueta vermelha. Quem já lavou roupa já deve ter passado por essa situação e achou. Meio, eita, e agora? Minha jaqueta era azul escuro, ou minha roupa era azul escuro, agora está um azul mais claro. Ou mudou, ficou um negócio bem danificado. Enfim, vamos lá. O filamento de uma lâmpada acesa passa de cinza para amarelo incandescente. Uma maçã cortada escurece com o passar do tempo. O sal é obtido por evaporação da água do mar. Bolinhas de naftalina vão diminuindo de tamanho. É interessante aqui porque você pode pegar essas 6 frases aí e fazer uma análise bem complexa mesmo, aprofundar e já acrescentar alguns conhecimentos. Fotografia colorida exposta ao sol desbota. Então, se a camisa, ou no caso, olha, se essa fotografia está mudando de cor, está desbotando, o que é que está acontecendo para desbotar? Né? Esses raios solares aí estão provocando provavelmente algum fenômeno, né, que altera. E será que tem como a gente fazer voltar ao contrário? Será que esse, essa fotografia desbotada tem como voltar a ser como era antes? Né? O que acontece que não. Então nós estamos diante de uma reação que ele vai classificar, certo, como sendo reação química. Colocando um V, quase um Vzinho ali, um negócio como fosse certinho, né? Água sanitária descolora uma jaqueta vermelha. Minha jaqueta é vermelha, colocou na água sanitária, eita, a jaqueta agora ficou uma cor irreconhecível. Dá para usar ainda. Algumas pessoas não usariam porque ficaria uma cor um pouco feia, mas sim, certo? Caracteriza para a gente uma reação química. A água sanitária ela tem, certo, na sua composição, elementos químicos que garantem, certo, quando entra em contato com outra, com esse jeans aí. Tanto que eu já vi um livro de química que falava justamente sobre isso. Esse jeans transado, essa coloração assim desbotada, é justamente devido a uma reação química que acontece. Por isso que o jeans tem uma cor tão diferente. Você encontra o jeans aí de várias colorações. Mesmo sendo azul, são vários tons de azul. O filamento de uma lâmpada acesa passa de cinza para amarelo. Para amarelo. Ele é aquecido, certo? Aí quando é aquecido, ele vai ficar com essa cor, né? Mais amarelo ou avermelhada. Ele antes é cinza, né? Filamento. Então isso aí, certo? É apenas um aquecimento. Então não garante nada para a gente de uma mudança de, de mudança da matéria. Só aquece e pronto. É como se eu pegasse uma barra de ferro ali, aqueci, aqueci, aqueci. Depois, com o tempo, a barra de ferro vai deixar de ser aquecida, a temperatura vai diminuir. Continua sendo uma barra de ferro, certo? Se você já assistiu algum filme, você já viu eles fazendo lá aquelas espadas, né? Então, ali exemplifica muito bem o que a gente quer falar aqui. Mas não deixou de ser um material, apenas tem o formato da espada lá que o camarada quis. Uma maçã cortada escurece com o passar do tempo. Isso aí seria, digamos, a mais simples, de certa maneira, porque no caso a maçã cortada escurece com o passar do tempo, ninguém vai querer comer essa maçã. São no caso das frutas podres. A fruta, certo, ela está verde. Amadurecer você pode comer. Se amadurecer demais, ainda pode comer. Mas se deixar, ela vai passar um tempo, ela vai apodrecer. Porque a fruta, certo, ela vai entrar em contato com o gás oxigênio e vai passar por um processo, certo? Lá de é um processo de oxigenação. Então, certo, essa fruta ela vai acabar apodrecendo. Então, não faz sentido, certo, você demorar muito para consumir essa fruta.
certo? Por isso que alguns dessas frutas, né, têm um prazo de validade bem pequeno. Quando você compra, você já utiliza, né? Comprou laranja, já fez um suco, comprou maracujá, já fez um suco, ou fez um mousse, um doce, alguma coisa assim, senão, certo? Você perde essa fruta e acaba tendo um prejuízo financeiro. O sal é obtido por evaporação da água do mar. Evaporação é um processo de mudança de fase, que vocês devem já ter ouvido falar, nos três estados físicos da matéria, os mais conhecidos, sólido, líquido e gasoso, e essas mudanças de fase, a água passa para o estado sólido, passa do sólido para o líquido, passa do líquido para o gasoso. Ou pode voltar do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, ou pode passar direto do sólido para o líquido, aliás, desculpa, do sólido para o gasoso, ou do gasoso para o sólido, que a gente vai ver mais na frente também, certo? Vários vídeos que serão colocados para vocês. Então, o sal é obtido por evaporação da água do mar, então, ou seja, ele está dizendo que tem água e essa água sai. Ou seja, a água do mar, a gente sabe que ela é uma água salgada. Então, se a água sai e fica o sal, não teve mudança de nada. A água continua sendo água e o sal continua sendo sal. Aí, por exemplo, mas o sal, a água que saiu, ela não saiu uma água sem sal, saiu uma água com sal, com quantidade de sal, certo? Ela continua sendo água salgada. Tem que ter cuidado com isso aí. O sal está lá e a gente vai obter o sal. No início eu tenho sal, no final eu vou ter sal. Só água que evaporou. Não quer dizer, certo, que deixou de ser sal. Cuidado contra isso. Então, é um processo físico. E essas bolinhas de naftalinas vão diminuindo de tamanho. Isso aqui é a passagem de bolinhas, certo? Passagem do estado sólido para o estado gasoso. Geralmente, elas são chamadas também de sublimação. Geralmente são utilizadas em guarda-roupa, certo? Para matar alguns animais, como traças e entre outros animais que você pode até depois quiser pesquisar, que danificam as suas roupas. Às vezes você encontra uma roupa com um buraquinho pequeno, ali são as traças, certo? Alguns outros insetos que podem danificar a sua roupa. Então bota essas bolinhas de naftalina no guarda-roupa lá e quando passa do estado sólido para o estado gasoso, acabam, certo, liberando os gases tóxicos e essas traças, esses animais, eles não conseguem suportar esses vapores. Então, também precisa ter cuidado com essas bolinhas de naftalina, porque elas emitem esses gases que podem causar dor de cabeça. E se você ficar, certo, exposto há muito tempo, você pode ter algum problema mais grave. Então, é preciso ter cuidado. Quando você compra, elas vêm lacradas, mas quando você tira e coloca, né, no banheiro, às vezes algumas pessoas colocam, é preciso ter cuidado, certo? Com o manuseamento. Principalmente com crianças pequenas que podem acabar pensando que é uma bala, alguma coisa, e acabar, certo? Ingerindo isso aí. Então a gente precisa ter esse cuidado. E aí nós ficamos com a resposta na letra D, certo? E paramos por aqui para não ficar um vídeo muito longo e que vocês possam ter um bom aprendizado. Até mais.